Ok. Muito bem, bom dia, Caféu. Começando aqui mais um boletim econômico semanal com as notícias e informações do mercado econômico. Vamos lá fazer uma análise aí da semana passada, uma semana em que o dólar bateu 5,14, já não batia esse índice há bastante tempo, desceu de 5,25 para 5,14. Continuamos com fluxo de entrada de capital estrangeiro. Então, vamos lá, faça uma análise aí da semana que passou, Caféu. Prazer estar com você, Otto, também com todos da audiência aqui da Treviso. Então, continua um namoro, né, do mercado brasileiro, né, com o capital estrangeiro. O dólar, semana passada, teve uma queda de 1,96%. Há muito tempo não se via isso, né, num período, bateu ali até próximo a 5,10, né, 5,12, fechou a 5,14. São alguns motivos, alguns fatores que a gente pode identificar que vem provocando esse comportamento no mercado cambial. Primeiro, uma leitura agora, passado esse tempo, que o ano que vem o mercado carregou muito, ou seja, nós tínhamos, né, uma dificuldade na aprovação do orçamento, uma dificuldade da negociação da PEC dos precatórios, né, a introdução do Auxílio Brasil, quer dizer, o mercado carregou firme, se protegendo, então falou, não, vai vir uma aventura fiscal. Aí o ano fecha com um desempenho fiscal muito bom do ano passado, né, muito próximo a zero, o déficit primário, 1,1%, depois de um ano de pandemia, então, uma performance muito boa do ponto de vista das contas públicas. Esse ano, no início do ano, dúvidas também, porque nós ficamos aguardando a aprovação do orçamento desse ano. Se arrastou, todos acompanharam aqui, vai ter aumento do funcionalismo público, vai ter pressão, não vai ter pressão. E, aos poucos, com a aprovação do orçamento e os pronunciamentos, notadamente do presidente Bolsonaro, da equipe econômica, essa questão fiscal começou a ser aliviada. Continua a pressão ainda. Nós temos lá chamadas bombas, né, no Congresso. A PEC dos combustíveis está lá, o aumento da isenção do imposto de renda está lá. Tudo isso pode impactar 80, 100, 120 bilhões de reais. Mas o mercado deu uma trégua. Espera aí, se o ano passado nós carregamos demais, esse ano há um certo alívio fiscal, vamos botar um pouquinho o pé no freio em relação a essa questão. Aí vem o movimento que começou lá atrás de alta de juros no Brasil. Selic sai de 2, bate 10,75, ata do Copom brasileiro apontando, olha, nós vamos continuar aumentando aqui. E o mercado, inclusive o Boletim Focus traz hoje, 12,25 na virada do ano. Então, de 10,75 ainda tem espaço para crescer. Capital estrangeiro de olho aqui no Brasil. Além disso, o poder de compra do estrangeiro estava quase 6 vezes, bolsa barata, dinheiro para a bolsa. E, para completar todo esse quadro, tirando a tensão geopolítica Ucrânia e Rússia, a ata do Comitê de Política Monetária americano veio menos pesada do que se imaginava. Ou seja, aquela ideia de que já pode ter uma alta de juros dos Estados Unidos de meio ponto percentual, talvez não seja bem assim. A ata trouxe 0,25 como possibilidade e altas menores durante o ano. Então, se nós somarmos todos esses fatores, não há um ingrediente ou de risco ou atrativo no estrangeiro que não permitisse a entrada desse capital aqui no Brasil. Maior oferta de dólar, menos gente querendo se proteger, dinheiro migrando para a Bolsa, a cotação caiu. Na sexta-feira, bastou um pequeno movimento de uma eventual retomada do posicionamento de guerra na Rússia e Ucrânia, o mercado já precificou com alta na cotação do dólar. Então, em resumo da semana passada, a ata do Comitê de Política Monetária americana tira a pressão dos juros e a aposta agora é 0,25, mas o dólar acaba se comportando diante dessas variáveis que eu trouxe. Dados importantes dos Estados Unidos apontando o crescimento. O varejo aumentou 3,8% e a produção industrial 1,4% em janeiro. Mostra que vai ter que mexer na política monetária. Crise da Ucrânia, uma guerra de narrativas. Putin falava de recuo de tropas, os Estados Unidos afirmaram que não é bem isso. Bom, essa semana nós vamos ter uma reunião do ministro das Relações Exteriores da Rússia com o secretário de Negócios Exteriores dos Estados Unidos. E aí nós podemos ter,
talvez, nesse diálogo, um posicionamento mais firme em relação ao futuro desse problema geopolítico ali. Bolsa descolou do exterior, mais entrada de capital estrangeiro, e a avaliação de que a visita, não obstante a crítica americana sobre a visita de Bolsonaro à Rússia, ela foi tida como positiva, principalmente para o agronegócio brasileiro. Portanto, esses foram os principais fatos da semana passada, e esses motivos que eu elenquei têm trazido uma certa tranquilidade ao câmbio brasileiro, mas continuo com a mesma perspectiva. À medida que internamente nós tivermos o crescimento da temperatura, na elevação da temperatura da sucessão presidencial, à medida que nós tivermos alguns problemas do ponto de vista de safra, pressão sobre inflação, à medida que nós tivermos um posicionamento diferente do estrangeiro, eu acredito numa pressão sobre o câmbio. Então, não vai ser um céu de brigadeiro, se não fosse as eleições, talvez mais tranquilo, mas aquilo que a gente tem falado, oriente os seus clientes para compra de dólares, aproveitando esse bom momento na cotação da moeda estrangeira. Um ótimo momento aí para pagamentos ao exterior, né, Caféu? E essa semana também me parece ser uma semana tranquila. Temos feriado nos Estados Unidos hoje, véspera de carnaval, sexta-feira. Vejo que temos aí alguns indicadores econômicos que devem ser divulgados, o IGPM parece que sai essa semana, e alguns balanços também importantes de grandes companhias aqui no Brasil, mas nada que vá mudar, por enquanto, o cenário que tivemos na semana anterior, quer dizer, fluxo de capital estrangeiro entrando para a renda fixa e entrando na Bolsa, e isso sustenta o dólar em baixa. Me parece que é uma previsão, não tendo grandes surpresas mundiais aí, me parece que as coisas devem andar tranquilas essa semana, né? Eu imagino que sim. A única variável que eu colocaria mais assim, que pode mexer com o mercado cambial é essa questão da tensão Rússia e Ucrânia. Mas como nós temos essa reunião dos representantes, tanto russo como americano, pode ser que haja uma trégua. Então, uma variável dessa é uma variável que pode mexer sim com os mercados. Aquela história, petróleo vai subir, a inflação vai disparar, os juros vão ter que aumentar, eu quero ficar protegido, e assim por diante. Afinal, na sexta-feira, né, os investidores também se protegeram, porque você lembrou muito bem, hoje é feriado lá nos Estados Unidos, é dia dos presidentes, né, do Washington Luiz e também de George Bush. Né? Então, eles vão comemorar esse dia, não vamos ter essa referência internacional. Então, a gente vai ficar de olho no ambiente doméstico. Agora há pouco, o Banco Central divulgou o boletim Focus dessa semana, são dados compilados até sexta-feira, mas divulgados a partir das 8h30 da manhã. Previsão de alta de inflação para esse ano, estou falando sempre da mediana, né? 5,56% é o que o mercado prevê para a inflação desse ano, descolando cada vez mais no limite máximo de 5%. O que indica, né, Otto, que os juros deverão crescer um pouco mais ainda. Nós estamos com 10,75%, o mercado projeta Selic de 2,25%, havia um consenso de 11,75%, mas há 2 semanas reprecificou para 12,25% e está sendo mantido para isso. No ano que vem, inflação de 3,5% mantida a previsão e a cotação dos juros deve cair para o ano que vem para 8%. Crescimento econômico para esse ano de 0,3%, praticamente zero, e mantida também a previsão para o ano que vem de 1,5%. Boletim Focus aponta dólar menor para esse ano, mediana 5,50, era 5,60, caiu para 5,58, 5,50, refletindo um pouco esse posicionamento de curto prazo, operando a 5,20, abaixo de 5,20. O ano que vem, também para baixo, 5,36. Hoje, feriado dos Estados Unidos, amanhã. Confiança do consumidor aqui no Brasil, importante indicador para ver como é que o varejo vai se comportar. Vamos ter uma prévia da inflação no Brasil, IPCA 15, um indicador importante para ver como é que vai se comportar o preço, ou como se comportarão os preços no mês de janeiro, e gerentes de compras industriais dos Estados Unidos. Quarta-feira, dados das transações correntes no Brasil, importante para nós, que é uma parte do balanço de pagamentos. Na quinta-feira, ele começa a esquentar no nível de divulgação de indicadores. Taxa de desemprego aqui no Brasil, dados, portanto, da PNAD contínua do IBGE, pedidos de desemprego nos Estados Unidos e o PIB trimestral nos Estados Unidos. É importante porque, dependendo como o PIB trimestral vier, e tendo com crescimento, com baixo desemprego, vejo 2 indicadores importantes,
mais juros pela frente. Então, isso é um movimento importante. E na sexta-feira, nós vamos saber o IGPM do mês de fevereiro, que é o primeiro índice de inflação que nós temos, isso impacta no aluguel, impacta também na perspectiva futura de preços ao consumidor, e vamos ter dados do CAGED, a geração de emprego formal no Brasil. Então, segunda, terça e quarta, vamos dizer, mais morninho, quinta e sexta com indicadores mais contundentes. Mas, insisto, como colocado há pouco, para mexer no mercado cambial, talvez só essa tensão geopolítica. Claro, alguma coisa extraordinária sobre a variante Ômicron, que mexe aí com o imaginário dos investidores. Do ponto de vista de indicadores econômicos, nós não temos nada muito relevante. Quinta e sexta, um pouquinho mais quente, pode mexer com o mercado, mas nada muito contundente. Muito bem. E no cenário político brasileiro de formação aí das candidaturas e tal, teve alguma novidade assim que você vê na última semana? O que você tem de novidade? Sim, a criação da federação entre o Cidadania e o PSDB. Isso fortalece os dois partidos, eles mantêm ainda a preferência pelo Dória como candidato e também, a semana passada, uma certa aproximação do Dória com o MDB da Tebet. Então, eles estão buscando Silvia Tebet para tentar uma composição. Na verdade, o Centro teve uma reunião para uma tentativa de costura. Eles devem esperar até mais ou menos maio, e aí a leitura é: quem estiver na frente das pesquisas e quem tiver menor rejeição poderá ser o candidato do Centro, não do Centrão, do Centro, né, juntando aí, para ficar mais claro em termos de nomes: Moro, Dória, Rodrigo Pacheco e Silvia Tebet. Então, essa é mais ou menos a leitura de que 3 ou 4 candidatos, tirando Ciro Gomes, 3 ou 4 candidatos, 3 deles abririam mão para fortalecer a candidatura daquele que tiver melhor e que tiver menor rejeição. Então, o grande fato político é esse. Continuam as pesquisas apontando a polarização entre Lula e Bolsonaro, mas com uma mudança, né? Até um amigo falou o seguinte: quando o Bolsonaro falar menos e o Lula falar mais, é provável que o Bolsonaro cresça e o Lula caia. É uma leitura de que, dependendo do comportamento dos dois. Mas a distância, pelo menos dessas últimas pesquisas, entre Lula e Bolsonaro vem reduzindo, que é natural também. Quem sai na frente tem uma exposição maior, há uma tentativa de desconstrução. E há se aguarda também no mercado a decisão do Geraldo Alckmin, e tudo aponta que ele vai se compor com o Lula mesmo, por 2 motivos. Uma, pelo seu próprio projeto pessoal, e o segundo, porque seria uma maneira do Haddad crescer no estado de São Paulo. Lembrando que o Tarcísio Freitas é uma novidade aqui no estado de São Paulo, ele que já sai com 4 a 5 pontos percentuais para a disputa à sucessão de São Paulo. Então, muita coisa ainda para acontecer, mas, respondendo objetivamente, esse movimento do centro, buscando um único nome, isso vai se dar mais ou menos no final de abril e maio, e uma tentativa já de criar das federações, o PSDB se aproximando do Cidadania e começando uma interlocução também com a MDB. Muito bem, Caféu, muito obrigado. Fizemos aqui mais uma análise do Boletim Econômico Treviso e faremos também, enviaremos o boletim escrito e também o boletim rápido em 2 minutos com o resumo dessa nossa conversa de agora de manhã. Lembrando, né, que na segunda-feira que vem, como nós não temos mercado funcionando, né, será a Febraban divulgou uma nota colocando como feriados bancários segunda e terça-feira de carnaval, portanto, segunda e terça que vem, nós não teremos o boletim, a live, né, mas teremos o boletim escrito e o nosso vídeo fazendo o resumo dessa semana. Tá ótimo. Excelente, Caféu. Então, voltamos ao vivo aqui na outra semana depois do Carnaval. E muito obrigado e vamos acompanhando aí. Muito obrigado, um grande abraço e uma boa semana. Tchau, tchau. Muito obrigado.